Gente, João 8. Abre lá. Toda vez que eu começo com o versículo assim, eu acho que eu tô na igreja, sabia? De verdade, tô falando pra vocês. É sério. Meu Deus, é impressionante. Me volta aqueles 16 anos de pregador. Beijo pra esse casal precioso e lindo, viu? Tá bonito, olha que barba bem feita, meu Deus do céu. Eu sinto daqui. Não tem outro com uma barba tão linda igual a sua. Carinha dele. Ele disfarça. Só tem você de bonitão aqui, cara. Vamos lá. Meus amores, desculpa, tá? O 8 continua, você só coloca um do lado esquerdo. João 18. I'm sorry. Desculpa, só andar mais um pouquinho pra frente. Esse tempo atrás apertaram a campainha ali, apareceu um jovem assim na porta, assim com um pedaço de bolo. Eu falei, quem será esse jovem com esse bolo na mão? Ele falou, ô senhor Wagner, tranquilo, vim trazer aqui para você um bolo aqui da minha esposa. Eu falei, quem é você? Eu fui ver que era o Beto, cara, ele tinha tirado a barba. Eu falei, gente, tá muito diferente. E o Guga lá, buzinando na orelha dele, que coisa horrorosa. Você abandonou a tribo. Ai, João capítulo 18, gente. Existem inúmeros textos que falam sobre esse assunto que a gente vai conversar aqui agora um pouquinho, porque esse assunto é extremamente importante. E eu preciso de verdade que vocês fiquem atentos aonde nós vamos aqui agora, tá? Deitando. Close, please. Quietinho, bem luxo, tá? Ai. Existem vários textos que são muito conhecidos para nós todos, e quanto mais vocês os conhecerem com uma consciência mais ampla, melhor é a qualidade de vida de vocês em convívio social, familiar e até no ambiente cristão. Que às vezes é aquele ambiente fechado, cristão, onde é só cristão mesmo. Hoje existem bares cristãos, escolas cristãs e assim subconsequentemente. Muitos são os planos do coração do homem, mas Deus lhe dirige os passos, os caminhos. A tradução é um negócio complicado, né? Muitos são os planos do coração do homem, mas Deus lhe dirige os caminhos, os passos. Os nossos caminhos são menores, mais baixos, inferiores. Os nossos pensamentos são menores, mais baixos, inferiores do que os do Senhor. Todos já viram textos semelhantes a esse, ok? Fiquem aqui, ó. Fiquem aqui, por favor. O que eu preciso que vocês prestem atenção? Às vezes, o desespero ele acontece dentro do nosso interior por falta de consciência idiótica. Tudo depende do ponto de vista. Tudo depende aonde você olha e como você enxerga todas as coisas. Se você não enxerga do lugar certo, da forma certa, você vai ter dificuldade de se comportar da forma correta. Por exemplo, meus meninos estavam assistindo um programa onde tinham crianças cozinhando. E uma das crianças, devia ter aproximadamente 11 anos, ela disse uma coisa muito interessante. Nossa, eu tive que sair com fulana, que era uma outra menina. Agora eu estou preocupado, porque ela é muito ansiosa, e se ela ficar ansiosa, eu vou ficar ansioso também. Não é engraçado? A vida da gente depender de uma outra para nós... Não é engraçado os nossos comportamentos depender de outros comportamentos? Ou seja, as minhas atitudes, os meus pensamentos dependerem de alguém. Ou seja, eu estou ansioso porque alguém está ansioso perto de mim. Eu estou temoroso porque alguém está temoroso perto de mim. Eu estou incrédulo porque existem pessoas incrédulas perto de mim. Frase antiga, desde 2007 eu menciono a mesma frase. Não é o ambiente que deveria determinar você, mas quem está dentro de você que deveria determinar e harmonizar um ambiente onde você se encontra.
Então é o que está dentro de você que deveria de verdade fazer diferença, não o que está fora de você. Quem me entende? Então existem coisas que a gente precisa nos organizarmos, principalmente no nosso ponto de pensamento, a nossa ótica central de verdade. Parece que esse nosso início aqui vai assemelhar aquelas instruções de autoajuda, sabe? Tipo Augusto Cury, mas não é essa a nossa proposta. A nossa ideia não é essa. A nossa ideia é te ajudar a manter um ponto fixo para você não se perder emocionalmente. Porque a minha maior preocupação com a perca emocionalmente, ou a perda emocional, é que quando isso acontece conosco, nós tomamos atitudes que nós não deveríamos tomar. E o problema é que dentro dessas atitudes, literalmente, o preço se torna caro demais. Você pode fazer coisas que você vai passar anos para recuperar aquilo que você fez. Você pode tomar decisões tão complicadas e tão danosas para você, que você vai passar anos tentando reparar aquela besteira que você fez. Isso é muito perigoso, extremamente perigoso. Já encontrei com vários empresários que destruíram uma empresa por causa disso. Já passaram empresários aqui que tiveram pensamentos semelhantes a esse. É aquela frase que você não deveria ter falado para o seu pai. É aquele problema que você teve com seu irmão que você deveria ter resolvido e você não resolveu porque decidiu ficar com medo. E assim subconsequentemente. Tudo depende do ponto de vista que a gente tem e como a gente enxerga. Muitos são os planos do coração do homem, mas Deus lhe dirige os passos. Esse texto não é estranho? Fica aqui, ó. Vamos lá. Fiquem aqui bastante conscientes. Presta bastante atenção no que você vai observar. Deus lhe dirige os passos. Pensa para você ver, ó. Você imagina coisas na sua cabeça, você deseja coisas dentro do seu coração. Para que você vai fazer isso? Se no final das contas Deus vai lhe dirigir os passos? Não é estranho? Para que eu vou projetar coisas se no final das contas Deus vai dirigir os meus passos? A gente tem que tomar cuidado com isolar versículos justamente para a gente não ficar equivocado. Será que Deus dirige o passo de todas as pessoas? Será que os passos das pessoas são dirigidos realmente por Deus? Será que isso é um fato? Todo carro foi projetado para ser dirigido por alguém. É uma lei natural dele. Sente em mim e dirige. Se você tiver a chave, óbvio. Alguns carros. Mas a vida do ser humano é assim? Deus não deu ao ser humano livre-arbítrio. O livre-arbítrio traria à mente da pessoa o direito de escolha. Não é isso? Até mesmo se Deus vai dirigir os meus passos ou não. Nós fizemos uma camisa bem polêmica, que deu bastante polêmica na internet. Que é God is not control, isso? Isso mesmo, né? Aí tem uma outra palavra que eu esqueci, como é que é mesmo? Leads. Como é que é? Não, mas em inglês. He only leads. Essa palavra eu não conhecia. Ou seja, ele te lidera, ele te conduz. Por quê? Porque literalmente o controle da sua vida está nas suas mãos. É você quem escolhe o que você quer viver. É você quem escolhe para onde você vai. É você quem escolhe que decisão tomar e o que fazer. É você quem escolhe isso. E isso é para todas as pessoas. Por isso a ideia da gente tomar bastante cuidado com aquilo que a gente diz e bastante cuidado com aquilo que a gente pensa. Nós vamos ler em João 18 aqui uma coisa muito importante que você precisa entender. Muitos são os planos do coração do homem, mas Deus lhe dirige os passos. Lá em Isaías, eu vou até ler para vocês esse texto. Gosto muito desse texto, ele é muito bonito. Eu cresci dentro do Evangelho, no meu curto espaço de tempo dentro do mesmo, escutando as pessoas dizendo para mim quando algo não dava certo. Tudo está no controle de Deus, Deus sabe de todas as coisas, você não conseguiu porque Deus fez o melhor para você, e assim subconsequentemente. Agora pensa, eu sofri um acidente, foi Deus quem quis? Mas por que essa frase então, sabe o que eu acho engraçado? É que as verdades às vezes elas são locais. Elas servem para circunstâncias, mas elas não servem para todos. Primeira pergunta, eu sou homem para qualquer pessoa que me vê?
ou não? Meu cabelo assemelha-se de um homem, meu tom de voz é de um homem, meu comportamento é de um homem, o meu histórico é de um homem e assim subconsequentemente. Então, em qualquer lugar onde eu chegar, em qualquer lugar do planeta Terra onde eu chegar, as pessoas vão identificar as mesmas coisas. É uma verdade que é uma verdade em qualquer espaço geográfico onde eu estiver. Eu sou um ser humano, em qualquer lugar onde eu estiver, essa verdade ela torna-se absoluta. Ela não vai ser alterada, ninguém vai me confundir com um pássaro, quem dirá com peixe. É uma verdade absoluta. Mas essas verdades cristãs, elas são problemáticas por quê? Porque elas dependem de um cenário para elas serem aplicadas ou não. Deus tem o melhor para você. Tudo bem, eu sofri um acidente agora, esse era o melhor de Deus para mim? E aí? Por que quando chega nessas questões, a gente não tem uma resposta direta? Hoje eu tenho. Mas por que na hora a gente não consegue aplicar essa verdade que parece que não encaixa em qualquer brecha que aparece? Tem hora que as verdades que nós recebemos são aquelas verdades médicas. Você chega no médico, o médico não sabe o que ele faz com você, está com virose. E o problema é que essa virose do médico, aquela atitude sem resposta dele, produz confusão na cabeça da pessoa e te convida a tomar remédios que vão te dar efeito colateral e te gerar outras doenças. Mas essas verdades ideológicas e filosóficas fazem com que a gente se frustre e viva um mal terrível no longo dos anos. Mal esse que se estende com pai, com mãe, com filhos, mal esse que se estende com o patrão, mal esse que destrói o nosso relacionamento interpessoal com um monte de gente. E o pior de todos eles, sobe um pouquinho, dá aqui. E o pior de todos eles, destrói o nosso relacionamento com Deus. Desculpa a verdade que eu vou dizer, eu amo os meus pais e eu quero que vocês amem os de vocês. Mas os nossos pais não têm o poder de trazer Deus de volta. Mas Deus tem o poder de trazer os nossos pais de volta. Deus tem o poder de restaurar os nossos relacionamentos. Deus tem o poder de restaurar e fazer aquilo que não era, voltar de novo, do jeito que era e muito melhor do que antes. Isso é muito importante que todos nós entendamos. E às vezes esses vírus de falta de entendimento das coisas destrói completamente a nossa linha de crença. E é isso que mais me preocupa e é isso que eu entendo que o Pai quer que a gente converse aqui hoje. Uma vez que o meu coração está entregue a Deus de verdade, uma vez que de verdade o meu coração está entregue a Deus, uma vez que o meu coração está realmente entregue a Deus, definitivamente, o meu conduzir de vida ele é alterado, porque eu decido acreditar que os caminhos dele são melhores que os meus, que os pensamentos dele mais altos que os meus também são melhores que os meus, também são melhores, e eu passo a permitir que Deus conduza os meus caminhos, porque eu não quero me controlar mais. Eu não quero acreditar que eu sei o que é melhor para mim. E é difícil você chegar para um jovem que acabou de descobrir as peripécias, os desejos da juventude e falar para ele, cara, deixa Deus conduzir sua vida. Cara, ele está conhecendo agora o beijo na boca. Ele está conhecendo agora as festas. Ele está conhecendo coisas que para ele é muito legal. Só que ele ainda não conheceu a consequência disso tudo. E aonde isso tudo leva. Por isso que é tão difícil para um jovem ouvir um pai. Uma vez que esse jovem e esse pai não têm um relacionamento. Por isso que é tão difícil. E na maioria das vezes os pais eles precisam usar do braço forte. E quando o braço forte do pai já não tem mais força contra o filho, aí o pai pede para a polícia civil, para o promotor de justiça. E o promotor de justiça às vezes tem que dizer, mãe, se a senhora não conseguiu controlar seu filho dentro de casa, a senhora quer que a gente use o braço da lei, da força da lei?
A senhora tem certeza que a senhora quer que a gente prenda seu filho para ensinar ele? Vou dizer uma coisa para a senhora, mãe. Lá é mais uma faculdade de delinquente com necessariamente uma correção para o seu filho. Agora pense num adolescente que cresceu dentro de uma história. E esse adolescente cresceu, se desenvolveu e nunca desejou os caminhos do pai nem da mãe. Porque afinal de contas, nem o pai nem a mãe se tornaram referência para esse adolescente. Quem consegue me entender aqui, pelo amor de Deus? Não precisa levantar a mão, porque com certeza seus pais vão te assistir. Então não crie um caso entre você e seus pais. Mas pensa dentro de você. Sua mãe é uma referência para você? E seu pai? Entrega não. Você que pensa. E agora? Agora, se o seu pai terreno e sua mãe terreno não for uma referência para você, imagina a dificuldade que você vai ter, por falta até de hábito, na hora que você precisar reconhecer que os caminhos de Deus são melhores que os seus, são mais altos, são mais equilibrados, e vai trazer para você de verdade conforto, paz e segurança. O Tiago me falou uma frase muito interessante. Eu dei muita risada dessa frase, eu estou dando risada dessa frase já faz uns 8 dias. Eu comentando com ele, ele falou: puxa, mano, tem um guri que tá me dando um baita de um trabalho, cara. Relaxa, mano, isso é fase. Eu falei assim: como assim fase? Cara, você fala umas paradas muito legal, isso produz dentro da gente as coisas, a gente começa a criar outras ideias dentro da cabeça da gente, e a gente já começa a achar que a gente sabe fazer. A gente vai lá, faz, quebra a cara, dá tudo errado, depois nós estamos sentados aqui conversando com você de novo. Você acha que isso não acontece com todo mundo? Todo mundo não cria o senso de eu sei já o que eu tenho que fazer? Sabe aquela criança que você vai falar com ela: não, tio, já sei. Quem que nunca lidou com uma pessoa assim? Ou com uma criança assim? Ou com um adulto desse jeito? Minha esposa leu um texto tão maravilhoso uma vez em Romanos. Em Romanos está escrito assim, ó: se você diz que você sabe, é porque você não sabe como convém saber. Há uma diferença de saber segundo o seu próprio entendimento, e há uma diferença de saber de verdade, do jeito que tem de saber, que convém mesmo. Hoje, enquanto eu lavava aqui algumas coisas aqui na sala, eu escutei um trechinho de uma música do Ministério Zoe. Por que estás abatido a minha alma? Confia no Senhor. E o que eu achei engraçado é que enquanto ela cantava aquela parte da música, Deus me falava: Wagner, essa foi a verdade do peito dela durante meses e anos. Ela nunca conseguiu entender o que eu queria fazer para ela, mas ela ficava forçando o interior dela a tentar acreditar em mim. E assim ela caminhou comigo. É legal isso? Pode dizer que é. Mas é muito melhor você conseguir entender seu pai. Entender onde ele quer te levar de verdade. Não para você conseguir confiar nele, mas porque você realmente o reconhece. Deus se agradaria muito mais de saber que você está caminhando com ele porque você reconhece que ele tem o melhor para você, do que você está forçando a barra para acreditar numa coisa que você não quer acreditar. Vamos voltar no texto de novo. Muitos são os planos do coração do homem. Você tem intentos dentro de você. Esses planos, eles podem ser bons para você ou ruins. A forma de você descobrir de verdade se esses planos são bons ou ruins é você cumprir outro texto. Entrega o teu coração, os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E conservará em plena paz, outro texto, aquele cujo coração está em ti. Quando eu reconheço que os caminhos de Deus são melhores do que os meus, quando eu reconheço que os pensamentos de Deus são mais amplos, a ótica dele é muito melhor do que a minha. Sabe o que eu acho engraçado? Quem usa GPS aqui, diga eu. Vai falar para mim que você nunca pegou um celularzinho desse aqui, colocou o Waze, ou Vase, né, como eu chamava. Ai, que vergonha. Ou Google Maps. E dá o play ali na rota. Todo mundo já fez isso, não fez?
Cara, se você consegue reconhecer que a rota que um aplicativo faz é melhor do que a sua, pelo simples fato dessa rota ser fundamentada num mapa e coordenadas de um satélite, por que você não consegue reconhecer que o Criador que fez os céus, a terra, a inteligência, quem criou o aplicativo, quem inspirou a criação daquele aplicativo, quem criou o satélite, quem criou a tecnologia e quem criou todas as coisas, não pode te dar um bom conselho? Porque às vezes a gente não tem segurança naquilo que a gente ouve. E aí põe em xeque se o que você está ouvindo realmente é verdade. A segurança é baseada no quê, Gustavo? Na confiança. Não, na Sim, não, tá certinho. Foi de supetão, mas você acertou. A segurança é baseada na confiança. É experiência, confiança, segurança. Não, precisa sim. Precisa sim. Esse exato minuto tem umas 400 pessoas brigando que querem escutar o que você está falando. E o que precisa para a confiança existir? Constância em relacionamento. Para você usar esse aplicativo, existem hoje milhares de aplicativos de GPS. Os mais famosos hoje é o Waze e o Google Maps. O Google Maps jogou pessoas dentro da favela, Gustavo, durante anos. Anos. Eu mesmo já fui uma vítima dessa. Eu fui nas Olimpíadas na época do seu cunhado. O Google Maps me jogou dentro da favela do Rio de Janeiro. Jean, quando eu cheguei lá assim, você que é de lá, começou assim, ó, casas e mansões. De repente a casa começou a perder o nível. De repente a casa ficou sem tinta. De repente era só reboco. De repente não era mais reboco, era tijolo. Eu falei, Deus, o negócio tá ficando feio aqui. Não era mais tijolo, era papelão. Eu falei, Jesus, onde eu tô aqui, meu Deus do céu? Por misericórdia de Deus, ninguém viu a gente. Não sei como. E os caras lá de arma, aquelas armas grandona. E nós passava assim, sabe o que você encarar o cara tipo assim, ó, como se não tivesse visto. Mas tá tudo bem. O GPS me joga dentro da favela do Rio de Janeiro, um lugar que é perigoso definitivamente, e tá tudo bem, amanhã eu vou lá e abro ele de novo. Eu não entendo por que nós somos tão bagunçados emocionalmente para tentarmos colocar a culpa em Deus, sabe? Se algo dá de errado, Gustavo, é porque nós não fizemos como deveria fazer. Nós não sabíamos como convinha saber. Cabe a nós recomeçar de novo até descobrir. Porque a hora que a gente faz do jeito certo, não tem mais como dar errado. Você entende? A gente consegue confiar nisso aqui, mesmo que ele erre com a gente inúmeras vezes. 10 anos o Google Maps continuou jogando as pessoas da favela. 10 anos. De algo físico, entendeu? Você está na mão, você está vendo, entende? Agora, quando a gente vai para Deus, pelo fato de eu sentir Ele, e o dia que eu tô com meu coração fechado, às vezes eu não quero sentir, aí eu não... Segura o microfone assim. Solta. O que aconteceu agora? Não? Você não segurou esse microfone em cima? É? Não caiu? Como é que chama isso? Gravidade. Isso é de mentira? Mas você viu? Não, mas eu sei que ela tá aqui. Você precisa crer para ela acontecer? Um dos instrumentos mais fortes que existiram dentro da ciência para fazer de verdade os cientistas caírem a ficha deles é a gravidade. A gravidade ela é real, cara. Mas ninguém nunca viu ela. Mas todo mundo estuda, entende, pratica. Não tem controle total e um conhecimento total dela. Mas ela é real. O problema é que nós nascemos dentro de uma sociedade, Gustavo, onde definitivamente nós somos obrigados a acreditar no que as pessoas nos ensinaram a acreditar. Para ser de verdade, a gente tem que ver. Tem um texto na Bíblia muito legal, faz assim, ó. O texto diz que os homens não sabiam como eram formados os ossos e nem como uma criança era gerada. Está aqui dentro. Hoje a gente sabe, não sabe? Mas naquela época não. Eles não viam. Tem um pouco de dificuldade que eu encontro, por exemplo, na hora de tomar uma decisão
tentar tomar uma decisão consciente. Acho que tá ligado. Que nem eu passo o dia todo dirigindo e a todo momento eu tenho certeza absoluta que ele tá ali me coordenando. Eu vou pra direita, a corrida toca, é pra direita. Ele fala, vai pra esquerda, a corrida toca, era pra esquerda. Eu uso Deus acho que mais como um guru, às vezes, do que necessariamente Deus, justamente para me beneficiar. É assim que eu utilizo ele. Eu aperto o aplicativo Deus lá e ele vai me coordenando e eu vou sendo conduzido desse jeito. Só que, por exemplo, tem horas que chega em determinadas decisões que a gente precisa tomar que não dá para acertar de primeira. Aí, que nem hoje. Hoje eu perguntei para ele alguma coisa, daí ele pegou e falou para mim assim, você não tá perguntando certo. Daí eu falei, tá. Ah, tá, lembrei. Ele tava me convidando a comprar uma Trimania. Aí eu perguntei, eu falei, mas eu vou ganhar, senão eu não vou nem comprar. Aí ele falou assim, você tem que aprender a pedir as coisas, porque eu só vou conceder se você pedir, e se aquilo for vontade do meu coração. Eu falei, tá, tudo bem. Só que daí eu confundi o Trimania, eu tava com a cabeça em Trimania, só que eu tava pensando em Vale Sorte, que é o lado da minha cidade, que é a mesma coisa daqui, só muda o nome. E aí ele pegou e falou assim, só que daí eu falei assim, tá, então eu vou comprar o Vale Sorte, mas eu vou ganhar o Vale Sorte? Daí ele falou, tá pedindo errado. Mas tô pedindo errado por quê? Ele falou, não é Vale Sorte, é Trimania. Eu falei, ah, não, tá, então tudo bem, mas eu vou ganhar. Ele falou, não, mas então, tô falando pra você comprar. Não tô falando que você vai ganhar, tô falando pra você comprar, que você vai aprender alguma coisa. Aí acabou que ele falou pra mim comprar, só que daí eu tava pensando que o sorteio já ia ser amanhã, e aí é só pra semana que vem, aí no meio da semana eu compro, mas enfim. Então, certas coisas eu tenho confiança, eu vou andando, o negócio vai fluindo. Só que quando vai aumentando o nível de complexidade, ainda mais quando parte tomar uma decisão que está relacionada ao emocional, que vai mexer algo dentro do meu emocional, às vezes fica difícil, entendeu? Eu escuto, aí eu fico tentando pescar se o que eu estou ouvindo não está partindo de uma predisposição do meu coração, se não está relacionado ao medo, se não está relacionado ao orgulho, se não é por inferioridade, se não é por rejeição. E na maioria das vezes acaba que eu ainda não sinto a segurança que eu gostaria de sentir, entendeu? É que talvez na verdade eu esteja esperando uma margem tipo 100% de acerto para mim começar a funcionar. E aí, como por eu ainda errar, talvez eu tenha medo de arriscar e quebrar a cara. O que acontece com a maioria dos seres humanos? Eles querem... Obrigado. O que a maioria dos seres humanos fazem, Gustavo? Eles querem uma segurança interna. Eles querem que essa segurança interna aconteça automaticamente, sem eles fazerem absolutamente nada. A maior dificuldade que as pessoas têm dentro de um relacionamento com Deus são esses bloqueios que eles têm quando criam um grau de dificuldade. Por exemplo, conversando com seu cunhado, existe um mito dentro do atletismo. Por exemplo, tudo isso é psicológico. Hoje o recorde mundial está na faixa ali dos 6,19, 6,18, eu não lembro certinho qual foi a altura que o jovenzinho saltou. Quando você olha para esse limite, todo mundo olha para aquilo como algo insuperável. O seu psicológico foi bloqueado para olhar para aquilo como aquilo ser absurdamente absurdo. Quando você pega uma régua e vai medir de 6 a 6,19, isso aqui. Se você mudar a sua ótica, você vai ver que para passar isso aqui ou passar isso aqui, não faz muita diferença. Mas o bloqueio psicológico é tão grande que a pessoa olha para aquilo e acha aquilo um absurdo. O absurdo do absurdo. Você vai ver a hora que seu filho estiver maior,
Ele vai olhar para você assim, papai, comprar a casa. Aí seu filho é cara, comprar a casa. Para ele não tem bloqueios. Para ele não tem a sujeira da impossibilidade. Para ele não tem a dificuldade de não tem como. Existe isso na cabeça dele. Meu filho pediu, outro menino me pediu um dinossauro de robô. 17 mil reais. $7.000, piorou. Enfim, deixa aqui que o real estava melhor. $17.000. Ah, pai, puxa vida, né? O que custa? O senhor deu teclado para a irmã. O teclado custa R$300. Essa sujeira de distância, quem cria é a gente. A dificuldade ela é completamente relativa. Essa que você tem hoje eu não tenho mais. Mas um dia eu tive. E eu fui convidado por ele a quebrar esse tipo de dificuldade. Você quer ver uma coisa? Tem muita gente aqui dentro, Gustavo, se ela for dirigir, ela não consegue perguntar para Deus se é para a direita ou para a esquerda. Ela trava. Ela prefere ela mesma catar e virar para onde ela vai. Mas você não tem dificuldade nenhuma de fazer isso. Não, mas nem é tudo isso também, não. Quem consegue dirigir e escutar Deus coordenar aqui, levanta a mão. Minha esposa não consigo nem dirigir. Você está entendendo? Nós criamos o bloqueio na mente. Nós criamos as dificuldades dentro de nós mesmos. O bloqueio ele é psicológico, ele é interiorizado. A dificuldade, por isso que ela é relativa e subjetiva. Ela é dada a cada uma das pessoas. Cada uma das pessoas escolhe a dificuldade que elas têm. Isso é difícil, isso não é, isso é complicado, isso não é, e assim subconsequentemente. O seu caso, você está desenvolvendo um relacionamento. É a mesma coisa de um cientista produzindo descobertas. Um cientista produzindo descobertas, ele está dentro de um campo onde ninguém descobriu. Então não tem base de dados para ele se apoiar. Não tem nada. Ele é obrigado a descobrir uma coisa que ninguém descobriu e atuar num campo onde ninguém atuou. Então você não tem base de dados para fornecer para você pelo menos qualquer coisa. Você consegue entender? A gente não tem isso. Isso é muito complicado. Porque, pensa para você ver, eu comecei a me relacionar com o pai. Quantas pessoas desse Brasil falavam do pai, Gustavo? Hoje todo mundo fala. E na minha época? Tem uns que repetem até a mesma frase que a tua. Hoje todo mundo descobriu o pai. Estou feliz da vida. É para todos. Mas pensa, quantas pessoas nesse Brasil que falavam de Deus, assim como o pai? Chamar de pai uma vez na vida ou na morte, um monte de gente fazia, conversar, falar de Deus sobre um relacionamento, praticamente ninguém. Eu lembro de falar para Deus, eu estou me sentindo um peixe subindo nas cataratas do Rio Iguaçu, da catarata que desce lá, aquele trem em si. Eu falei, peixe não, girino. Eu falei, girino não, espermatozoide. Ele falou, Wagner, qualquer um dos três, comigo a gente sobe junto e vence. Eu falei, então vamos embora. Porque parece que o que ele me explicava era completamente contramão, todo mundo. Então lidar dentro de um cenário onde é novo pra gente, dá medo, Gustavo. A gente fica insegura, é normal. Só que vai ter horas que você vai ter que ter coragem de tentar, errar, aprender, levantar a cabeça e seguir de novo. Do mesmo jeito que você não brigou com o aplicativo do Google, você também não vai brigar com Deus. E vai seguir de novo. E com o passar do tempo, você vai quebrar esses bloqueios dentro de você e vai conseguir funcionar melhor. Só que você vai ter que tirar um hábito seu que você tem no dia de hoje. Você tem um hábito do chuta o pau da barraca. Deu certo, festa. Deu errado, chuta o pau da barraca. Não vai dar para fazer assim. Aquele menininho ali algum dia vai fazer alguma coisa errada, Gustavo. Eu não estou profetizando coisa ruim para você. O que você vai fazer com ele? Vai chutar o pau da barraca? Não, claro que vai. Você faz isso em todas as áreas, por que com ele não? Um dia, Gustavo, você decidiu não querer mais chutar o pau da barraca com a sua esposa. O casamento melhorou?
É declaração de amor que está recebendo aí publicamente. E eu li e falei, Jesus. Desde pequeno vai aprender ele a tomar vinho? Não. Isso aqui é só brincadeira, filho. Ninguém bebe aqui, não. Enfim. Existem certos comportamentos que nós temos que, se não dá para aplicar em todas as áreas, é melhor que a gente pare, Gustavo. Literalmente pare. Não compensa. Eu acho engraçado, a gente não se ofende com o aplicativo, não se ofende com o programa, não se ofende com o presidente, não se ofende com o governador que está fazendo umas atrocidades aberrantes, não se ofende com o prefeito dessa cidade, que eu não sei o que ele tem na cabeça dele, além do cabelo. Não se ofende com um monte de coisa. Mas quando dá errado, porque eu estou fazendo errado, a minha consciência do assunto está errado, eu não sei como me comportar com a situação, a culpa é de Deus? Usando esse raciocínio que você estava falando, assim, eu nunca tinha parado para pensar que é que sei lá, a visão que eu tenho é um pouco diferente. E aí eu vou fazer igual o Faustão agora, eu vou te cortar falando no meio, porque o pai pediu para eu fazer isso aqui para te ajudar, tá? Por que você não gasta a energia que você tem para chutar o pau da barraca, para criticar desnecessariamente, para você não pensar de outra forma? É ótica, Gustavo. Às vezes a gente olha no lugar errado, é justamente sobre isso que eu estou ministrando no dia de hoje. A gente olha para o lugar errado, na hora errada, do jeito errado e vive errado. É ótica. Às vezes o que eu estou falando você está entendendo diferente do que eu estou falando. E você vai lá e faz errado. Porque faltou ter um pouquinho de calma, paciência, processar com calma. É mais fácil culpar o Wagner, é mais fácil culpar Deus, é mais fácil culpar todo mundo. É normal, todo mundo faz isso. Mas chega uma certa hora, Gustavo, que ou a gente para com isso, ou a gente vai continuar se ferindo pro resto da vida. Entendeu? Calma, cara. Leva um ensino para sua casa hoje. Os seus bloqueios, às vezes, são só seus. Existem coisas que você está lidando com banalidade, que já é grande e você nem percebe. Quase todo mundo aqui dentro não dirige sendo guiado. Você já está fazendo isso. Eu já faço isso há 16 anos. Para mim é natural hoje viver esse tipo de coisa, cara. Cheguei no GPS mostrando assim, o caminho mais rápido, beira-mar. Falei, pai, ele falou, não, vai beira-mar, vai pro outro lado. Batata, cara. Quantas milhões de vezes foi assim? Dirigi dentro de São Paulo, cara. Dentro de São Paulo. Quem ama dirigir em São Paulo, diga amém. Se você falar, você é doido. Aquilo lá não é lugar para dirigir. Aquilo não é de Deus, gente. Gente, eu amo vocês, paulistas. Vocês são maravilhosos, mas dirigir na cidade de vocês é péssimo. Mano, eu tô acostumado em Minas Gerais. É meio puxado para Bahia. A mulher fala assim, amor, traz antídoto, porque a cobra, cadê? 7 quilômetros tá vindo. Sabe? Lá nosso trânsito é assim. Você vê a placa aqui, daqui 400 metros, 500 metros tem a curva. São Paulo, você viu a placa, você já gira. Puxa o volante. Você olhou para ela, você já vira. Porque se você não virar, daqui 700 quilômetros, você vai achar um retorno. Você entende? E dirigir ali dentro, cara, na voz de Deus. Nossa, foi o teste de fogo mais doido que eu já tive na minha vida. Graças a Deus, deu certo. Não, pelo amor de Deus. Não sei como é que eu não fui atropelado lá por uma moto andando dentro do carro. Aquele povo é tudo louco, gente. Aquele povo não é normal. Eles acham que a buzina dele deixa eles invisíveis e fura fila, né? Então assim, cara, entenda isso. Existem coisas já acontecendo na sua vida que são muito boas e você não está conseguindo valorizar nem isso. Você consegue entender? E você precisa aprender a dar valor nisso. Gustavo, eu aprendi uma lição do final do ano passado para esse, que eu espero que você leve ela de presente do jeito que eu estou me sentindo presenteado. Hoje o sorriso da minha filha é um motivo para eu viver. O olhar da minha esposa é a vida que faz eu ficar acordado até de noite. O privilégio de tomar café junto com ela vale mais do que o ar que eu respiro.
Poder olhar para meus filhos e acordar e escutar bom dia, papai, aquilo para mim não tem nada maior. Eu acho que viver para mim hoje, Gustavo, tem mais valor do que eu posso fazer em Deus, sabe? Eu acho que viver hoje para mim tem mais valor do que tudo que você pode imaginar. Eu estou aprendendo a não dar valor nas pequenas coisas. Eu estou aprendendo a parar de diminuir as coisas grandes, entendeu? Entendeu como é que é? O olhar dela sempre foi grande. Eu tinha o dom de diminuir essas coisas. Sabe por quê? Porque a sociedade tem a capacidade de destruir a cabeça da gente. A sociedade tem a capacidade de forjar na mente da gente o que é bom e o que é ruim. Eu não quero saber o que a sociedade diz, o que é bom e o que é ruim, Gustavo. Eu quero saber o que ele me ensinou que é bom. Cara, o homem mais sábio da Bíblia Sagrada, cara. Salomão. Cantares, adolescente, vivendo na flor da loucura. Provérbios, eu já estava começando a cair sabedoria, mas era um desvairado do mesmo jeito. Eclesiastes já era um senhor de idade. Depois de tudo que ele escreveu, ele fala: de todas as coisas que eu falei para vocês, tema a Deus e cumpra os seus mandamentos, porque tudo que você fez de errado vai aparecer e você vai ter que prestar conta daquilo que você fez. Você entende? Então é isso que você precisa pensar. De verdade, os bloqueios são seus, é você que está colocando bloqueio neles. Esses bloqueios que você está passando agora, eu já passei anos atrás e eu não sinto mais dificuldade de lidar com eles. Hoje os meus são os outros. Só que eu já estou entrando diante dos meus bloqueios. Quem tem ouvido ouça o que eu estou dizendo. Quando eu vejo que há uma dificuldade na minha frente, a primeira coisa que eu faço: calma, isso aqui pode ser só para mim ou pode ser para um monte de gente. Mas independente se é só para mim ou um monte de gente, é comigo isso aqui. Eu estou tendo uma ótica errada disso. E eu comecei a deixar, Gustavo, Deus me fazer enxergar as minhas dificuldades com os olhos dele. Sabe aquela ideia? Cara, não tem dificuldade aqui. Tá tudo bem, dá certo, tem como fazer. Tem como resolver, tem como dar certo, enfim. Hoje, por exemplo, eu precisava terminar algumas limpezas aqui. O cara prometeu que 8 horas da manhã ele estava aqui. Cada um usa o que tem. Ele não tem como, senhora Kelly, eu tenho que estar lá cedo e tal. Levantei 6:30 da manhã, levantei e falei: Deus, assim, o senhor sabe como é que é. Se eu tiver disposição que o senhor vai rolar, vai dar certo. Mas ninguém falou que eu não posso orar para dar um pau lá e não dar certo para ele não aparecer aqui. Eu falei: Deus, que esse cara não consiga aparecer aqui em nome de Jesus. Ele só apareceu a hora que eu liguei para ele, pediu para ligar para ele poder vir. Sendo que ele ia estar aqui 8 horas da manhã. Rendeu, fluiu, eu fiz tudo que eu queria, ainda descansei, almocei, relaxei, ainda liguei para o cara não vai vir buscar não. Para mim era um bloqueio, para mim ter que fazer muitas coisas ao longo do dia. Hoje, eu sou pai, eu sou marido, eu sou ministro, eu sou não sei do que, eu atendo gente de fora, eu faço um monte de coisa, estou tentando ter horário marcado com um monte de coisa. Se eu não funciona, eu tranco uma galera que trabalha e mais um monte de outras circunstâncias. E Gustavo, meu emocional tem que estar bem todo dia. Isso para mim é um bloqueio. E quando eu vim lá de Minas para cá, Deus começou a me explicar que eu escolho se eu quero ficar bem ou se eu quero ficar mal. Eu escolho se eu quero estar estável ou se eu não quero estar estável. Sou eu quem escolho isso. Agora, vai falar isso para alguém? Você que escolhe se você está bem ou se está mal. A pessoa: lógico que não, eu acordei mal. Você não acordou mal. Isso não existe. Esse papo furado de... Amor, existe isso na psicologia, princesa? Existe algum material que você já estudou alguma vez na vida falando que o mau humor é um estado psicológico que acontece realmente? Não, né? Você já estudou não, né? Porque tem gente que fala: hoje eu estou de mau humor. E na cabeça da pessoa ela vai ficar daquele jeito o dia inteiro. Só que eu não enxergo mais assim. Aí vindo de lá de viagem para cá, 16 horas dirigindo sem condição nenhuma, o que me fez dirigir 17 horas foi olhar pro rosto da minha esposa e ver que ela estava um pouquinho incomodada. Falei: Deus, eu não quero que ela fique incomodada. Ativou o sentido do amor, falei: não, por causa dela eu vou. Cheguei aqui, eu não senti daqui até no meio da coluna. Doendo, latejando. Falei: mas não quero que ela fique cansada. Só que tinha um detalhe, eu não tinha dormido de uma noite para outra, né? Estava virado. Então, assim, nesse caminho eu vim conversando com Deus, Gustavo. E Ele me explicou que meu estado emocional é fruto daquilo que eu penso. Usando as frases até de Joyce Meyer, que é um campo de batalha na cabeça da pessoa. Se você cuidar daquilo que passa dentro da sua cabeça, se você cuidar daquilo que gera dentro da sua cabeça, você também, além de cuidar do seu estado emocional, você ultraja os seus limites. Você passa por cima das suas dificuldades.
Pensa. Qual que é a hora que mais Deus quer falar com você? Eu só vou até aqui, não vou avançar mais hoje. Qual que é a hora que Deus mais quer falar com você? Na hora que você não está precisando ou na hora que você está precisando? E na hora, olha para você ver, raciocina, Deus. Quando Deus mais quer falar comigo? Eu te respondo, em todo horário. Logicamente, na hora que você mais precisa, porque Ele sabe que você está precisando, Ele é Pai. E Ele cuida, quem cuida gera já o cuidado, Ele gera já assistência antes da sua necessidade. Agora, olha a sua cabeça, por enquanto, até agora, e sua oportunidade de mudá-la agora. Momento decisivo, momento da decisão, a hora que eu mais estou precisando de Deus. Não consigo ouvir. Como assim? É a hora que você mais precisa, a hora que mais Deus quer falar. E por que você não vai conseguir ouvir? Às vezes que eu decidi, depois eu fui ver que tinha outras coisas no meu emocional que vai tomar aquela decisão. Então falta para você uma consciência que o Brasil inteiro precisa aprender. E eu já vou aproveitar essa sua pergunta para dizer isso para todo mundo. Ouvir a voz de Deus não é o segredo para um homem de Deus viver, cara. Ouvir a voz de Deus não é um segredo para o ser humano ser diferenciado. Chega, acaba, eu não aguento mais ouvir isso. Ah, fulano ouve Deus. E daí se ouve Deus? Não faz diferença nenhuma. Sabe, as pessoas têm essa ideia, não, fulano ouve de Deus espiritual. Da onde? O macumbeiro ouve Deus. O diabo ouve Deus. Qualquer pessoa que mexe com o espiritualismo ouve Deus. E não faz diferença nenhuma. O que faz a diferença e destaca e separa uma pessoa da outra é aquela linguagem minha mineira, é o pulo do gato, é o macete, é a forma de como lidar com a circunstância, é o jeito, é a experiência de vida. Não ter experiência com Deus é saber como lidar, Gustavo. É isso que faz a diferença. Você escuta uma coisa e dá errado. Por quê? Porque você não soube se relacionar com a voz. Essas partes que você já escutou 400 mil vezes aqui, você não deu atenção para essa parte mais importante. Entendeu? Ouvir a voz de Deus, todo mundo praticamente está aqui dentro ouve. Todo mundo. Temos lá um R online. Gravei uma ministração. A galera, nossa, então eu já ouvi, não sabia. Só faltou entender. Quando eu quero muito algo e peço para Deus, eu já sou tendencioso a escutar sim. Pulo do gato. Então eu já vou tomar 10 vezes mais cuidado para eu não ficar preso nesse tipo de circunstância. É óbvio. Às vezes eu quero tanto uma coisa, que Deus não tem espaço para falar para mim. Não. Aí sabe o que ele faz? Pode. Não. Ele faz assim, ó. Pode ir. Para quê? Para você ir lá quebrar sua cara e aprender. Que é o único jeito dele te falar não. Só que isso chama-se pulo do gato. A gente precisa passar uma vez só, não precisa de duas. Então, presta atenção. Presta atenção. Deus, Ele quer. A hora que você mais precisa é a hora que Ele mais quer comunicar com você. Então, simplesmente aceita. Ele vai falar comigo. Não é ele vai porque ele é obrigado, não. Ele vai porque ele quer. Ele, nesse momento, é até mais interessado do que eu. Ah, mas está passando a insegurança. Não quero saber de segurança. Ele vai falar. Ah, mas isso não tem si. Ele quer. E se ele quer, não tem conversa. Dois querendo, não há impedimento. Tem vários versículos com essa mesma conotação. E aí, Wagner, continua conversando com ele. E aí, Wagner, e eu entendi que eu tenho que ir. Você entendeu que você tem que ir? Que joia. Para onde, por exemplo, suponhamos que a ideia é decido ir ou ficar. Ah, então eu entendi que eu tenho que ir. Que bom, você entendeu que você tem que ir? Que joia. Está sentindo isso? Maravilhoso. Agora vamos conversar um pouquinho? Por que eu tenho que ir, Deus? Para que eu deveria ir? O mesmo sentimento que veio, presta atenção, o mesmo sentimento que veio tentando te conduzir aí, é o mesmo sentimento que vai começar a te trazer explicações. E por que eu tenho que ir? Qual que é a necessidade? Por que não ficar? Será que não é melhor ficar? E agora começa a defender o ficar. E vai produzindo esse questionário até você se sentir
Se você não aprender depois de hoje, eu prometo que eu oro para um anjo que luta Kung Fu. Eu prometo que eu oro para um anjo que luta Kung Fu e te dá uma rasteira. Tá entendendo? Quem tá me ouvindo aqui, gente? Quem tá aprendendo alguma coisa? Conversa é o maior prazer do mundo. Sabe aquele pai que tá ali cheio de vontade de te trazer segurança? Porque ele é o Deus da confiança. Entende? Pergunta, questiona e pergunta de novo. Oh, Deus, mas e se eu for e não foi isso que o senhor... E se não era para... Tá, o senhor quer que eu vá, mas tem que ser essa data? Será que o senhor não quer que eu vá, mas em outra data? Deixa abrir o leque. Deixa abrir o leque. Hoje o pai pediu para fazer uma semente. Do nada, gente. Eu abri o Facebook, vi uma foto, me veio uma vontade de fazer uma semente. Falei, não, tá, vontade pode vir, não tem problema nenhum. Qual o problema de vir vontade? Deus, para que eu deveria fazer? Ele falou, Wagner, aparece tantas pessoas no Facebook. Você já olhou tantas delas? E quantas delas eu te disse, faça isso? Ó, legal, né? E aí, Wagner, você já vai e faz? Não. Eu vou continuar conversando com ele. Afinal de contas, o dinheiro é dele. Você consegue entender? E eu fui conversando com ele até eu sentir seguro. Peguei o telefone, Pix. Foi. Entende? Vá fazendo perguntas até você se sentir seguro. Entendeu? E cada vez que você vai fazendo isso, Gustavo, você vai tendo perguntas mais objetivas, mais espertas, mais certeiras. E Deus ama essas perguntas certeiras porque ela produz segurança no seu peito mais rápido. Sem ansiedade, paciência, tudo com Deus é calmo. Calmo. A segurança que você tanto quer, chegou. É isso que você faz para ser seguro, Wagner? É. Quando? Todo dia, toda hora que eu preciso de segurança, é isso que eu estou fazendo. Aí tem os sinais que ele faz, que cada um tem o seu. O meu tem um passarinho que se eu acho que se eu for lá para a lua, ele aparece lá. É passarinho, é não sei o que. Cada um ele tem umas coisinhas que ele faz para cada um, gente. Começou comigo com coração, aí tem passarinho, tem não sei do que, e vai. Tem hora que você não acredita nas coisas que acontecem, gente. Você não acredita, isso é com cada um. Mas o importante do relacionamento é isso aqui que você está aprendendo. João 18, gente, bem rapidinho, por favor. Bom, nós começamos sobre o assunto, por mais que você pense que a gente saiu do assunto, nós não saímos. A forma como você enxerga a situação também determina a qualidade de vida que você tem diante daquela circunstância. Imagina, ele precisa tomar uma decisão. Fique inseguro. Comece a enxergar impossibilidades. Não tem como. Quer ver uma coisa? Quem já tentou comprar casa aqui e não conseguiu? Quem tentou comprar carro, moto? Tentou comprar alguma coisa e não deu certo. Fui comprar a nossa moto. Nós compramos uma motinha, era novinha, era 0 km a outra. E eu comecei a ficar chateado com a moto. Toda vez que eu queria, tinha ela só para comprar pão, aquelas coisas todas, não precisava de muita coisa. Para mim era até além da necessidade. Eu tinha uma anelzinha 1900 e Abraão, Isaac, Jacó. Não sei nem como é que aquela motinha andava, enfim. Aí eu acordei de madrugada, Deus insistiu comigo até morrer para comprar outra moto. Ele falou, qual moto você quer? Eu falei, não quero, moto tá bom. Ele falou, não vai comprar moto, enfim. Comprei outra moto. Nova, 0 km. A moto dava problema o tempo todo, Beto. Acordava de manhã, ligava desgramado da moto, a moto não ligava. Eu falei, não é possível. Aí levei na Honda, reclamei, vieram aqui, fiz de tudo. Aí me baixou uma frase do nada. Falei, qual que é a outra moto que vem depois dessa? Eu vou comprar essa próxima. Aqui que eu fui falar aquilo. A próxima era... Quando eu olhei para a moto, falei, meu Deus, que coisa linda. Quando eu olhei para a placa do lugar dizendo a descrição da moto e o preço, falei, o sangue de Jesus tem poder. Deus precisou de 2 meses me incentivando de tudo quanto é jeito pra você poder imaginar, para eu poder acreditar que eu poderia ter a moto. Enfim, Wagner, como é que você comprou a moto? Eu vou te dizer como é que eu comprei. Fechei com ele aqui, ó. E o dinheiro? Não tinha. E se arrumar o dinheiro? Não... Também não tinha. E como é que foi? Eu vou te explicar. Uma parte da moto era financiada, mas eu precisava dar uma entrada. Não era bem uma entrada.
Se fosse só uma entrada, tava tudo bem. Mas que a entrada entrava pela porta, pela janela, pelos fundos, era tudo. Era muito alto o dinheiro. Tava eu com o Guga, cadê o Guga? O Guga viu, não entendeu muito, mas viu. Né, Guga? Eu tinha 3 mil, 4 mil, vendemos uma mesa, né, Kelly? Tinha 3.800 na mão, faltava uma bolachada pra frente. Era todo o dinheiro que eu tinha. Então, se 3 mil já não é entrada, então imagina pra onde vai. E eu falei assim, Deus, não tem como comprar, o homem já tá me apertando, tem um monte de gente do estado que quer moto, é a única moto que tem. Hoje, por enquanto, aqui em Florianópolis, acho que agora é a terceira, mas só tinha 2 aqui em Florianópolis. No estado de Santa Catarina tinha 4. E como deu a pandemia, não veio mais importação, que ela é de fora, praticamente não tinha. Uma galera desesperada na moto, todo mundo pendurando, todo mundo queria. Eu falei, Deus, o senhor falou comigo que o senhor vai me dar. Só que eu não tô conseguindo, não sei o que fazer. O que você escutou, Wagner? Nada. O que você vai fazer, Wagner? O quê? Se eu não escutei, eu vou fazer o quê? Nada. Eu parei e falei assim, Deus, ó, o Senhor já fez isso várias vezes. E hoje vai acontecer mais uma vez. O Senhor já me ensinou que o Senhor não precisa ficar repetindo a mesma coisa toda hora. E olha que comigo o Senhor já repetiu mais de 30 vezes, faz 2 meses o Senhor está dizendo para mim que é para eu ter essa moto. Primeiro que eu fiquei com medo, que eu achei que a moto era muito grande e pesada, eu não ia aguentar andar. O pai, vai dar uma assistida, assiste uns vídeos dela. E tinha uma mulher dirigindo, eu fiquei irritado. Falei, não, mulher dirigindo eu não, para parar. Não, agora também não. Sem machismo, mas também tá de sacanagem. Não, para parar. Aí a mulher, ela 6 centímetros mais alta que eu, tá tentando dar desculpa do porquê que ela conseguiu ou não consegui. Eu fiquei com medo de andar na moto, que eu achei ela muito alta. Pesada. Aí eu fiz um test drive na moto, fiquei morrendo de medo. Pior que eu dei uma relada no acelerador, ela foi, eu fiquei, macho. Ficou a alma, o espírito e o corpo ficou preso lá na mão. Assim, eu falei, gente, eu vou cair com isso aqui, cara. E aí, Wagner? Eu falei, Deus, é o seguinte, tem o caminho daqui até na concessionária. E eu vou buscar moto. Não tenho dinheiro, mas eu vou buscar. E eu fui. Não tem esse negócio de pela fé, gente. Não fica nessa viagem. As frescuras de pela fé aí, não. Eu falei, Deus, eu vou buscar. E deixei meu coração ter certeza do carinho, do amor, na verdade dele. No meio do caminho eu recebo uma ligação. Ô, Vax, tá bom? Eu falei, bom. Onde você tá aí? Eu falei, tô indo buscar minha moto. Ah, é, Fê? É. Então. Eu falei, então. Você vai demorar muito? Eu falei, não. Só vou demorar o tempo para poder pagar a moto. Tá precisando de dinheiro? Eu falei, depende. Você consegue agora? Eu falei, consigo. Eu falei, sério? Eu falei, cara, você consegue fazer uma transferência agora? Ele falou, consigo. Qual que é o valor, Wagner? Eu falei, X. Ele falou, pera aí. Mandou o dinheiro pra mim. Tava fazendo o trâmite todo e eu não tava acreditando. Wagner, é assim que você vive? É assim que eu vivo. Mas se eu não tivesse levantado, ido, como é que ia ser? Sua ótica cria suas impossibilidades. Sua forma de enxergar remove Deus da condução da sua vida. Sabe aquela ideia de produzir um futuro sem Deus? Sabe aquela ideia de não acreditar que Deus pode fazer as coisas por você, pelo simples fato de você não estar vendo? Gente, os nossos olhos não têm capacidade de enxergar todas as coisas. Dr. Miles Monroe, antes de morrer, ele disse que o maior problema da visão é a vista. Vista é aquilo que seus olhos enxergam, visão é aquilo que você consegue enxergar além. Eu estou tentando usar os exemplos mais simples que eu posso aqui dentro para você poder enxergar. Wagner, o que você sente na hora que você dirige? Desespero de loucura. O prazer de andar naquela bendita daquela moto para mim hoje é um negócio sobrenatural. É o que eu sinto quando eu atiro com arco e flecha. Eu sinto Deus com muita força na hora que eu estou dirigindo aquela moto, o ar batendo no meu rosto assim, gente do céu, que coisa maravilhosa.
Você segura, você dá uma aceleradinha, a moto vai, cara. Ô, delícia, Jesus. O barulho me encanta, a cor me encanta, ela me encanta do pé à cabeça, tudo dentro daquela moto me encanta. Na hora que eu volto assim, eu falo, Deus, tem como você parar de chover? Eu falo, não, tinha. Wagner, o que você sente? Eu sinto amado, querido. E se eu não tivesse coragem de acreditar nele, eu ia estar até o dia de hoje, meio que quase que proibir Deus de me amar. Já contei e vou repetir para você entender. Deus me tirou daqui, me levou dentro do Jurerê Internacional e falou, Wagner, o que esse povo tem que você não tem? Eu falei, não, mas é fácil o senhor perguntar para mim, eu tenho o senhor. Ele falou, Wagner, eu perguntei o que eles não têm. Eu não perguntei o que você tem. Eu falei, não sei. Ele falou, Wagner, consciência. E vou repetir a mesma frase de novo. Passei, estava uma casa, uma família tomando café numa baita de uma mansão. Ele falou, Wagner, o que você está vendo? Eu falei, uma família rica. Tomando um café de rico. Umas crianças ricas. Uns Jared e eu olhando. Ele falou, Wagner, quando estiver acontecendo com você, você vai descobrir uma coisa bem importante. Para eles, é uma casa normal. As crianças nem entendem a diferença. É um café normal que eles têm todos os dias. E um momento normal. Quando você estiver lá dentro, a única coisa que vai acontecer é você ser liberto do conceito que te impede de estar ali dentro. Você vai deixar de acreditar que é um café de rico, numa casa de rico, num momento de rico. Você vai se libertar daquilo que te escravizou até o dia de hoje. Quem consegue me entender? Forma de enxergar. Forma que você enxerga as coisas. Olha aqui comigo. Ó. Naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem és o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança e colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Todo mundo lê isso daqui como a pureza de uma criança. Algumas pessoas olhavam para Jesus e falavam, gente, eu não consigo tocá-lo. As crianças quando olhavam para Jesus, Jesus! Certeza absoluta que ia encontrar com ele. A certeza era tão grande que os discípulos começaram a impedir elas. Jesus chegou na frente e falou, gente, dá licença, deixar vir a mim os... Por que ele não fazia isso com os adultos? Ah, Wagner, mas não é porque era criancinha. Ah, porque era criancinha? Uma mulher tinha um fluxo de sangue durante 12 anos, cara. E ela pôs dentro do coração dela, se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curado. Eu só preciso tocar nele. Não sei onde ele está, mas eu preciso tocar. Isso foi tão forte dentro dela que Jesus trocou a rota dele, só para passar perto dela, para ela poder tocar nele. Ele vem andando quase cerca de 6 quilômetros, andando, com um grupo de gente esmagando e apertando ele. Aquela mulher sem força, toca nele. Aí Jesus pergunta, quem me tocou? O povo, Jesus, o senhor é muito doido, né? Tá todo mundo esmagando, encostando o senhor daqui até lá, e o senhor pergunta, quem me tocou? Ele falou, Por quê? Jeito de enxergar, cara. Estava todo mundo do lado do homem. E ninguém conseguiu extrair de Jesus o que precisava, porque tinha uma ótica diferente. Recebi uma mensagem no YouTube que eu achei maravilhoso. Quando nós temos banquete todos os dias, a gente trata o banquete com banalidade. A gente trata aquela comida boa como tenho todo dia, não me ligo. Mas quem está de fora e não tem acesso a esse tipo de banquete, olha para ele com um grande valor. Para mim, o que eu escuto nesse vídeo é banquete. Deixou o comentário lá. Vocês estão entendendo? Forma de enxergar. Jesus não está destacando a pureza das crianças. Não, ele não está destacando isso aqui, gente. Ele está destacando a ótica das crianças e você vai ver. Olha aqui, ó. Ai, Jesus, que coisa linda.
Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Humilde por quê? O que é humildade, gente? Quem lembra? 5 beijos de Jesus para quem acertar, vamos lá. Estou esperando. Vem aqui para o 5, ó. Aquele, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos, que crê em mim, melhor seria que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se lançasse na profundeza do mar. Espera aí, ele está falando de um pequenino, não está falando de criança, pequenina. A Bíblia fala de criancinhas e pequeninos. Criancinhas são essas aqui. Pequeninos são todos os adultos que se comportam em dependência de Deus, como uma criancinha depende dos pais. Diferente. Pequenino, criancinha. Quem pegou essa? Jesus está falando de linha de crença. A forma como aquelas crianças olham para eles. Por favor, não façam isso. Wagner está falando de escândalo, de escandalizar. Escandalizar para fazer o quê, gente? Para quebrar a linha de crença de uma criança que olha para Jesus de um jeito. Aquela mulher do fluxo de sangue, mesmo sendo adulta, ela fez Jesus mudar a rota. Ela fez Jesus andar mais devagar. Ela fez Jesus passar perto dela. Ela fez Jesus se encontrar com ela e achar ela, para que ela pudesse ser achada por Jesus e tocar nele. Os adultos tentavam chegar perto de Jesus e eram resistidos, porque eles não acreditavam que podiam chegar perto. As crianças tinham certeza que iam se encontrar com ele. Sabe aquela ideia de não pôr distância, mas não banalizar e não inferiorizar? Tem horas que a gente não põe distância, mas a gente trata de qualquer jeito. Escutar Deus falando que vai girar para a direita e para a esquerda nem é tão grande assim. Vocês me entendem? E a gente aprende com a sociedade pegar coisas grandes e reduzir. Parece que a gente assistiu aquele filme, né? Querido encolher as crianças. Parece que a gente tem uma máquina dentro da mente da gente de reduzir coisas grandes de verdade. O amor do pai, o amor da mãe, o amor de uma criança, o bom dia de uma criança, a comida que você come todo dia. Esses dias era 4 horas da manhã, eu estava chorando, desmamado em cima da cama. Fazendo o quê, Wagner? Eu falei, Deus, eu tenho 5 filhos. Tem gente que chora para ter um. O negócio está tão feio aqui em casa que se eu olhar para ela, ela engravida. Olha o amor do Senhor. A tua palavra diz que os filhos são bênção do Senhor para casa e um sinal do teu amor, da tua realidade na vida de alguém. Filho de Deus, a gente tem comida todo dia. Eu tenho um lugar para morar maravilhoso. Eu tenho a oportunidade de falar com orações. Tenho uma esposa incrível, filhos lindos, saudáveis. Tanta coisa que a gente tem, nós não temos farmacinha. Meus meninos não vão para o médico, graças a Deus, só por causa dele. Não é porque eu oro, nem é por causa dele. A gente tem roupa para vestir, cara. Olha quanta coisa, a gente tem carro, a gente tem moto, a gente tem água. Hoje, se a gente quer ir no restaurante, a gente vai lá e come, graças a Deus. Posso chegar na minha esposa e falar, amor, vamos tomar um sorvete? Vamos, a gente vai. Corrigindo português, nós vamos. E começou a passar um rio de coisas que eu vivo todo dia. Eu falei, Deus, eu estou com vergonha. Porque eu não consegui nem te agradecer de tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito ao longo do tempo. Comprei um piano para minha filha. Achei um de uma cor bem especial. Qual cor? O piano era para chegar dia 4. E o Mercado Livre, quando diz que vai chegar na data, chega na data. Eu falei, Deus, dia 4 é muito longe. E parece que tudo que eu prometo para ela demora muito. Me ajuda. Nós íamos começar a gravar o vídeo do AR, né, Guga? Bate ali na porta, o piano chegou dia 28. 3 dias depois que eu comprei, cara. Eu não acreditei. Eu olhei, eu falei, meu Deus. Eu falei, Guga, peraí, Guga, peraí. Eu falei, amor, pega o telefone para você filmar. Você vê aquela menina pulando, cara. E ela é aquela fofura que todo mundo conhece. Ela pulava, ela jubilava, ela sorria, ela desesperava, ela ficava louca.
Por que a gente perdeu isso, cara? Por que a hora que Deus faz alguma coisa pra gente, a gente perdeu esse prazer? É feio, né? É brega. Queima filme. E daí? E daí, gente? E daí? Quem conhece o Judson de Oliveira? Quem já ouviu falar dele? Esse tempo atrás ele saiu com o filho dele, falando uma história já antiga. E ele estava no meio do shopping, aí Deus falou um negócio com ele muito forte, ele caiu no chão, ele se jogou no chão e começou a chorar. Oh God, né? Que ele gosta de ficar falando inglês. Eu gosto do Judson, isso é muito legal, cara. Ai. Ele é casado com a April é uma americana. A April é filha do Thomas Padley. E ele deve ficar conversando com ela em inglês o tempo todo, e tem hora que ele até esquece que ele fala português. Aí chegou o segurança desesperado. O que está acontecendo aí, gente? O que está acontecendo aí? Aí o filho dela, não, relaxa. Não, mas ele está tremendo. Não, normal. Ele não está com convulsão, não, é Deus. É o poder de Deus no corpo dele, relaxa. Ele vai ficar umas 2 horas, ele vai chorar, vai fazer uma poça de água, mas daqui a pouquinho ele volta, relaxa. Acho que Deus precisa de gente mais louca de novo. Wagner, vamos ter bom senso. Você não tinha quando você bebia. Você não tinha quando você jogava futebol. Você não tinha quando você assistia futebol dentro da sua casa. E o time adversário fazia gol. Você mandava o juiz, a família dele, todo mundo lá para a casa da Conchinchina. E bem baixinho. Só mais alto que aquele carro de carnaval que passa na sua rua. Você não acha estranho quando você está dentro do trânsito? E elogia a mãe do cara quando o cara passa na sua frente. Mas parece que quando é para Deus, tudo não pode. Não pode chorar, não pode sorrir, não pode isso, não pode aquilo. Estão me vendo, estão não me vendo. Esse tempo atrás eu senti tanta dor emocional, pressão tão grande, José, que eu estava dentro do supermercado. E eu comecei a conversar com Deus e eu não estava conseguindo ouvir ele, tanta dor que eu estava sentindo. Ele falou, Wagner, calma. Você é meu filho que eu amo, calma. Quando ele falou calma, não tinha como segurar. E eu morria de vergonha de chorar em público. Eu falei, enquanto eu estou preocupado se os outros estão pensando em mim ou não, tem alguém me amando e me fazendo carinho na hora que eu mais estou precisando. Quer saber de uma coisa? Vocês vão achar de louco, não vão achar, eu não quero nem saber. Quando eu dançava axé, eu fazia bunda lelê. Quem conhece o que é isso? Dá para imaginar? Não dá, né? Então não tenta. Por favor, não faça isso comigo. Eu bebia, nós dançava de cueca. Tinha uma parte da música que você juntava no short, se puxava, ficava de sunga. Eu fiz tanta loucura. E agora eu tô com vergonha de chorar. Em público para Deus. Gente, eu chorei de desmamar. Sabe quando você chora tanto que os olhos ficam até vermelhos? É muito difícil ficar. E eu passei assim, chorando, e o povo, deve ter morrido alguém da família. Eu falei, morreu não. Alguém que vive está trazendo vida para dentro do meu peito de novo. Parece coisas tão simples, mas são coisas tão simples que você remove de dentro do seu interior e te impede de viver algo de verdade com Deus. Olha para cá rapidinho. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vier. Portanto, se tua mão ou teu pé te fizerem pecar, lança-o, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor é que entres coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos, 2 pés, serem lançados no fogo do inferno. A gente vai fechar aqui. A ótica que nós temos, na maioria das vezes, ela destrói a nossa rotina e nosso tempo. Toda vez que você olhar para algo que você nunca teve, é natural você já olhar com impossibilidade. Toda vez que você olhar, por exemplo, você vai olhar para o instrumento, você quer aprender a tocar, você fala, mas será que eu consigo? E se toda hora, e assim vai.
Por que ao invés de ficar com as possibilidades da sua alma, você não fica com as possibilidades de Deus? E se Deus te inspirar? E se Ele te fazer descobrir seu potencial? E se Ele te fizer perceber que você consegue mais rápido que todo mundo? E se você descobrir que você tem capacidade que você não sabia? E se você entender que todas as coisas são possíveis para aquele que crê? E que Ele fortalece aquele a quem crê nele? E se você deixar esse si ser alterado por uma nova ótica a partir de agora? Será que alguém tem que ter feito para que você consiga? Ou será que você não pode ser o cientista que descobre? E que consegue fazer algo que ninguém nunca fez? Eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre realidade na face da terra. Na hora que Deus entrou em realidade no meu quarto, eu falei, pronto, e agora? Ferrou. Tem um homem ali, o que é aquilo lá? E eu sei que é homem. E o que é aquilo? Primeira coisa que eu pensei, demônio não é porque não tem presença maligna, Deus também não é porque não tem presença de Deus. E o que aquele trem ali então é? E ficou ali, mais de 40 minutos. E não tinha como, estava ali. Não sentia poder, não sentia nada, não ouvia, não acontecia nada. Depois de 40 minutos eu falei, pai, é o senhor ou não é? Ele falou, claro que sou eu. E estou te observando a todo esse tempo. Quando ele falou, claro que sou eu, mudou a atmosfera, encheu o negócio, ficou elétrico, ficou absurdamente mexido, meu corpo começou a reagir a cada célula dele. Eu fiquei desesperado, falei, o que é isso? Ele falou, Wagner, essa é a minha realidade. E o mundo vai saber que a minha realidade é maior do que o meu poder. Mas se eu não ficasse ali 2 anos trancado dentro de uma casa? E se eu não tivesse coragem de passar 4 meses fechado ali dentro? Se recentemente, na escola nossa, dentro do AR, a galera da equipe viu e quem participa do AR de fora sabe o que eu estou dizendo. Foi orar para uma moça. Ela passou o dia inteiro, Deus fala comigo, por favor, me dá um sinal. E lá, eu cato o celular, quando eu cato o celular, o nome dela brilha 3 vezes para mim. Eu falei, Deus, mas conversa com ela para mim, Wagner, por favor. Eu falei, tudo bem, conversa com ela sim. Falei, Ciclana, hoje é o seu dia. Qual que é a sua dúvida? Vamos destravar seu espírito. Por que Deus não me cura? Tem uma doença há 10 anos. A pergunta clássica é, Deus não quer curar ou eu não quero deixar? Na maioria das vezes, Deus quer curar e eu não quero deixar. Aí você fala para a pessoa assim, você não quer deixar. Se a pessoa está pedindo a cura, como é que ela pode escutar que ela não está deixando, sendo que ela que está pedindo a cura? Não é estranho? Dom de cura está dentro do meu corpo. O histórico de cura a gente tem de um monte. Faz parte do meu ministério há 16 anos. Ela está tendo uma oportunidade de poder receber diante dos olhos dela. A gente termina a oração, qual que é a primeira frase que eu escuto? Eu não consigo. Eu vendo o poder de Deus em cima dela, tudo ao redor dela, eu não consigo. Ela se mexendo na mão. Ela fez assim, ó. Não funcionava. Eu não consigo. Não, e detalhe, eu vi um detalhe com minha esposa. Ela passou a mão no rosto assim. Já estava curado e não consigo. Forma de enxergar, gente. Se Deus quer, eu quero, não há impedimento mais. E João diz, se você pedir aquilo que Ele quer te dar, já é seu. Não tem tempo de espera, já é seu. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Você não precisa ter dinheiro. Não tem necessidade. Não precisa roubar ninguém, não precisa ludibriar ninguém, não precisa passar a perna em ninguém. Só precisa dar espaço. Você só precisa acreditar que é possível. Pode ser fraquinho mesmo, não precisa ser forte. Nem sempre eu acredito forte nas coisas. Mas com o passar do tempo você vai mudando sua ótica. Eu percebi que o espírito de riqueza ele começou a se aproximar de mim. E eu olhei para ele depois desses 16 anos e falei, filho, tu vai ficar aí agora você não vai embora mais. Eu lutei contra você 16 anos acreditando que você era um pecado na minha vida.
E nesses 16 anos Deus está tentando me convencer que você não é um pecado, que você é uma permissão de Deus para Ele cuidar de mim. Agora você não sai de perto de mim mais. Quem consegue me entender? Você olha para uma pessoa que tem dinheiro, tá vendo? Ter dinheiro para viver uma vida dessa, não é o dinheiro que fez a pessoa ter uma vida daquela, é a consciência dela. Quem consegue me entender? Entra no Facebook hoje. O que você acha disso? O pastor vivendo uma vida rica e os fiéis vivendo a pobreza. Você acha que essa lorotinha vai colar até quando? Até quando isso vai colar? Até quando Edir Macedo vai manchar a história bíblica? Até quando Edir Macedo vai criar uma nova história? Até quando aquele outro cara lá, o do boné, o chapéu lá, o Valdomiro, sei lá o quê? Até quando a referência de Deus vai ser esses dois homens? Se eles roubaram, eles não são representantes da verdade daquilo que está escrito aqui. Eu não entendo de onde que as pessoas tiraram da cabeça a ótica e a visão de que Jesus é pobre. Tão pobre que se ele tivesse hoje de roupa, hoje ele estaria com a maior marca do mundo. Porque a túnica dele era sem emenda. E era tão cara a túnica dele que lançaram sorte na túnica dele. Você nem sabe. Sabe por quê? Porque a simplicidade dele era tão grande que você não olhava para outra coisa a não ser para ele. Você entende? Ele precisou fazer uma reuniãozinha com os discípulos dele. Tinha só um cenáculo bem pequenininho, lotado e mobiliado, pronto só para ele. Jesus é tão enjoado que o jumentinho ou o burrinho para ele poder montar não podia ter sido montado por ninguém desde quando ele nasceu. Aquele bichinho nasceu só para Jesus montar. Usando uma linguagem feia para ver se a sua ficha cai. Ele não é enjoado, não, ele é filho. E o pai cuida dos seus filhos. Deus está falando com 17 pessoas aqui dentro, então atenta ao que eu estou dizendo. Você está na beira de conquistar aquilo que é seu. Deus está fazendo um monte de coisa por detrás. Você não está vendo, mas Ele está fazendo. E o que me dá desespero, sabe o que é? É que se você estivesse vendo, você estaria crendo. Se você tivesse visto a mínima movimentação de Deus, aleluia, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Só porque você não está vendo, Deus não está fazendo nada. Ele está fazendo. Você não está vendo, mas Ele está. E o pior é que algumas delas aqui eu até sei. Ele vai falando aqui, eu estou até vendo. E agora com ele falando faz muito sentido que está assim. Você não precisa ver com seus olhos, Gustavo. Você não precisa ver para crer. Confia. É possível. Eu cresci num lugar onde o maior aluguel que eu vi meu pai pagando foi R$400. O primeiro aluguel que eu fui pagar foi R$2.300. Falei, pronto, primeiro mês eu já vou infartar. Falei, Deus, obrigado, meu ministério durou bem, aleluia. Lá em Teresina, as impossibilidades vão sendo criadas às vezes dentro de casa. E a hora que a gente chega dentro do evangelho, chega dentro da realidade de Deus, parece que tudo é impossível. E na cabeça da grande maioria das pessoas aqui dentro, tudo é dinheiro e não pode, não tem como, não dá, não tem jeito. Lançou o iPhone X. Eu estava dentro do lançamento da Apple, que ainda tinha festa aqui em Florianópolis. Tava só os granfinos lá dentro para comprar as primeiras peças. Um passando no crédito, outro passando no débito e eu comprando à vista. O que você viu naquele dia? Eu sabia que eu não estava indo lá só para comprar o Trimania. Ele queria me ensinar alguma coisa. Eu só vi ali pelo menos 8 pessoas completamente depressivas. Eu vi uma moça rica, ela pegou assim o celular, ela fez assim, ó. Ela não estava com desprezo, ela estava tão mal emocionalmente, tão mal, que ela não conseguiu nem olhar para o telefone, de tão desgraçada que ela estava internamente. O segredo das coisas não é só o dinheiro, é a ótica,
É a consciência que você tem. Deus está se movimentando na vida de várias pessoas aqui dentro. Ele me trouxe aqui para te dizer isso aqui. Abra as possibilidades. Você é um filho de Deus e uma filha de Deus. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Se você não enxerga possibilidades, parabéns, isso não é uma coisa para você fazer. Se o Natan olhar para mim, papai, eu vou vender meu laser action X. Para quê, filho? Papai, eu quero comprar, eu quero pagar a água que está devendo. O que você acha que eu vou falar para ele? Vai brincar, menino, você é doido, isso é coisa para seu pai resolver, pai, não é para você não. Não é isso? A hora que você pensar em pagar, não é para você se preocupar com isso. Não andeis ansiosos com aquilo que é vez de comer ou beber. Assim como eu cuido dos pássaros e os lírios que ficam todos bonitos, no outro dia está sendo lançado no fogo, invertendo o versículo, Ele também cuidará de vós. Juntando 2 versículos, homens de pouca fé. Fé é a consciência real daquilo que você tem. Não cria impossibilidades. Qualquer pensamento que vier, desculpa, eu vou judiar da segunda turma, mas eu vou falar isso aqui para vocês, eu não vou perder não. Diga, Wagner, eu te perdoo. É por eles. Presta atenção. Pensamentos pequenos, médios e longos. Isso aqui eu vou deixar para vocês aqui agora, para vocês ir embora com isso aqui. A sua mente é visitada por pensamentos curtos, médios e longos, 24 horas por dia até a hora que você dorme. Eu já tive a oportunidade de dormir meu corpo, dormir minha alma, meu espírito ficar acordado, vendo minha alma dormir e meu corpo dormir. E eu sendo bombardeado de pensamentos na minha cabeça, dormindo. Eu falei, você tá maluco? Eu devo ter bebido alguma coisa, um chá de cogumelo. O que é isso aqui, cara? Eu imaginava que quando a gente deitava, a gente descansava. Não, deu para ver que não. Pensamentos de eu não tenho dinheiro, meu salário é R$1.200, eu não tenho da onde tirar, eu não tenho mãe rica, não tenho pai rico, eu não tenho isso, como é que eu vou comprar? Não dá, não tem jeito, eu não consigo, nem se eu vender as cuecas. E vai passando 1 milhão de pensamentos. Wagner, o que eu faço? Não quero pensar nisso. Você não é obrigado a viver com qualquer pensamento que passa na sua cabeça. Pensa naquilo que você está pensando e não deixa esses pensamentos ficarem aí dentro. Wagner, eu vou passar o dia inteiro brigando. Parabéns, a partir de hoje é a sua nova rotina. E o que eu vou pensar? No que Deus disse para você. Jesus disse, eu não recebo glória de homens, opinião. O que os homens dizem não definem o que eu sou e nem o que eu penso. Eu recebo a glória do meu Pai. A palavra glória, doxa, significa opinião. O que o Pai pensa de mim é isso que eu acredito que eu sou e é isso que eu vou viver. Entendeu? É isso que eu vou pensar. Acabou a incredulidade. A fonte da incredulidade começa nesses pensamentos. Às vezes é um pensamento rapidinho, ele vem passando assim, você olha para ele e você não quer mais. Às vezes o pensamento é um pouco mais forte, você até passa um tempo olhando para ele assim e tira a cabeça. Mas quando os pensamentos são mais fortes, são longos, ele toma a sua atenção. E daqui a pouco vira uma projeção de você tentando ir lá buscar o carro e dando errado, você voltando frustrado. Você tentando fazer um financiamento da casa e não aprovando e não dando certo. Wagner, você teve dificuldade para resolver da moto? Do começo até o final. Mas quando dá errado assim, é porque não é de Deus. Porque se é para ser de Deus, tem que dar certo. Quem te inventou essa besteira? De onde você arrancou isso da cabeça? Um dia disseram, Deus não é Deus de confusão, não é não? Confundiu línguas. Jesus, aonde ele teve, só deu B.O. Desde a hora que Jesus nasceu, deu problema, até a hora que ele morreu também deu, porque tentaram criar uma história de que Jesus não morreu. Os sacerdotes pagaram pessoas para dizer que foi mentira, a farsa de Jesus. Está escrito na Bíblia, lê o final dos evangelhos. Esses conceitos acabam com a mente da gente, destroem a nossa forma de pensar. Mantenha os seus pensamentos naquilo que Deus te disse. Se Ele te fez uma promessa real, se Ele disse que Ele vai cuidar de você, porque Ele vai cuidar de você, e é isso que tem que ficar na sua cabeça. Quem consegue me entender? Limpe a sua mente para você viver coisas renovadas. A gente termina aqui. Renovai as vossas mentes, para que daí então recebais aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus. Renovar. Prefixo re, voltar ao estado original. Novar a mente. Traz a sua mente quando tudo é puro, limpo e sem influência.
Isso significa que você tem que passar o dia inteiro lutando contra a sua mente. E não deixando que esses pensamentos passem dentro. Wagner, isso é chato. Parabéns. Continue vivendo sua vida medíocre, arrebentada e destruída. Porque a mente de Jesus não é isso. Paulo diz, tenhais a mente de Cristo, que é essa limpa. Wagner, eu quero mudar de vida. Pois bem, a hora que você cansar de continuar vivendo assim, aí você vai fazer o que eu estou te dizendo aqui agora. Aí as coisas vão começar a andar. Aí as coisas vão começar a dar certo. Aí as coisas vão começar a fluir para você. Por quê? Você vai descobrir que quem determina o seu futuro é você mesmo com os seus pensamentos. Quem me entendeu? Amo vocês.